Bom dia, alunos da IBD. Chegamos ao final da carta de Paulo, a carta de Romanos. Com muita alegria e honra, estou aqui para dar mais uma aula para vocês. Vamos falar hoje do capítulo 15. Antes, vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por todo esse tempo, Senhor, que estivemos estudando, Senhor, a carta, a tua palavra. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu ensino, pela vida de cada um, pela igreja, Deus, por cada um que esteve disposto, Senhor, a aprender e os que estiveram também ensinando, Pai. Nós louvamos o Senhor, te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor fez nesse tempo e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, nessa escola, nessa igreja, nas famílias, nas vidas aqui presentes, Deus. Obrigada, Deus, por cada disposição, por um coração disposto, um coração ensinável, Deus, de cada aluno. Nós te honramos, te agradecemos, Senhor. Esteja conosco nessa aula, nos dá graça, sabedoria, entendimento, Deus, e que venhamos cada dia mais aprender e aprender mais de Ti. Que dentro de nós, Senhor, sempre esteja, Senhor, um coração ensinável e uma fome insaciável pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos estudar o capítulo 15 da carta de Romanos. Vamos lá fazer a leitura do capítulo 15, do versículo 1 ao 3, nós vamos iniciar. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui Paulo, ele se coloca como os fortes, que ali ele separa o grupo em dois grupos os crentes fracos e os crentes fortes. E ele se intitula como um dos crentes fortes, que ele fala, nós que somos fortes, devemos suportar. A palavra suportar aqui é carregar, sustentar, dar suporte. Que nós pensamos muitas vezes que o suportar é eu suporto o meu irmão, né? As discórdias, as opiniões que foram muito bem esclarecidas no capítulo 14, dada ali a aula pela Miriam. Mas o suportar aqui, nesse versículo, o suportar é carregar, dar sustento, carregar, suportar o irmão é isso, sustentar ele na fraqueza dele. Então, é isso que significa a palavra suportar. E não agradar a nós mesmos, ou seja, o evangelho, a carta onde o Paulo estava dizendo que sempre é voltado a não nos agradar, não é sobre nós, não é benefício nosso. E esse exemplo nós temos muito claro de Cristo, né? Cristo, ele é um modelo perfeito de renúncia. Então vamos seguir ali. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Aqui, ou seja, agradar ao próximo no que é bom a edificação é aquilo que está sendo construído em Cristo. Edificar ao outro, trazer fundamento de acordo com a palavra, ou seja, o que eu edifico, o que eu ajudo a construir no outro, esse é meu papel. Não é benefício meu, mas sempre é benefício do outro. Então, porque também Cristo, Paulo continua dizendo, não agradou a si mesmo. E ele deixa esse exemplo e nos pede isso. Antes, como está escrito. Toda vez que a gente vê na Bíblia, né, como está escrito, é relatando aquilo que já foi, que já está nas escrituras, como promessas, a palavra, aquilo que já foi dito. Então, Paulo, ele traz a lembrança a eles de tudo aquilo que ele, não é o que ele acha, o que ele pensa, não é uma opinião dele, não é uma direção vinda de Paulo, mas sim já vindo das escrituras, daquilo que estava no coração de Deus, ou seja, como está escrito. Esse como está escrito, em seguida ele já vai falar, é o que está escrito lá em Salmo 69:9. As injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Aqui mostra, falando aqui de Jesus, né? Que Jesus, ele suportou os insultos das pessoas, as perseguições, as acusações. Ele suportou tudo isso, né? E o seu decorrer da sua caminhada por amor a nós. Então, ele suportou, ele cumpriu a missão, ele veio para um propósito. Então, ele usa, né, dá essa palavra, cita isso que já foi escrito lá em Salmo 69:9, trazendo essa comparação com Cristo. Então, também ali, né, que o carregar e suportar, se a gente colocamos diante de nós o que Cristo fez, que ele carregou a cruz. Então, suportar as fraquezas do outro, do nosso irmão, é como Cristo, ele carregou a cruz por nós.
né? Nós que deveríamos estar ali, mas ele se colocou em nosso lugar, ele nos suportou, ele suportou todo o pecado, toda a dor, toda a acusação, tudo veio sobre Jesus. Então ele usa isso como exemplo. Então os fortes, eles não vivem para agradar a si mesmo, mas para dar suporte ao fraco, né? Sempre pense que aquilo que Cristo nos deu, que nós vamos nos fortalecendo e amadurecendo na fé, crescendo, entendendo que as coisas, não se preocupando com as coisas que não são essenciais, não brigando por nossas opiniões próprias, mas ali defendendo o evangelho, suportando uns aos outros, andando em unidade, nós estamos amadurecendo em Cristo e fazendo aquilo que Paulo orientou, segundo toda já a escritura já vinha sido essa orientação. Então nós nos tornamos crentes fortes, mas não para julgar o fraco, mas ser suporte para o fraco. Então nós precisamos aprender. Então o que ali, eu não vou entrar dentro do que é a aula do capítulo 14, mas só para trazer a lembrança para vocês, que nós como maduros, crentes fortes, que nós temos esses dois grupos até hoje, existe, né, dentro da igreja, mas nós como fortes, como Paulo se considerou forte, sempre vai ser para dar suporte ao fraco. Então, nesse caso, não é, as opiniões são secundárias, como comida, as vestimentas, as suas opiniões, se eu posso ou não posso comer, essas questões, que a carta vai sempre nos referir àquilo que a salvação é por meio de Cristo, não por meio de obras. Então, ainda existe muitos ainda cristãos, pessoas que chegaram até o evangelho e ainda têm essa visão de que as obras é que trazem salvação. Então, é o contrário do que a palavra, do que as escrituras nos ensinam. E ainda há também essa discussão além dos costumes e comidas e tudo que é explicado no capítulo 14. Então, os pontos secundários são esses, opiniões, aquilo que pode, aquilo não pode, se eu devo ou não comer, esses são pontos secundários, opiniões. Mas nós não podemos abrir mão dos pontos essenciais, que já não diz de opinião, mas diz de acordo com a escritura. Então a gente vê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade única, então essa não é uma opinião, é o que está escrito, é o que Paulo deixa claro nisso, que ele diz o que já está escrito, não uma opinião dele, né? E a salvação, como eu já disse, é por meio de Jesus Cristo. Então, isso é inegociável, isso não é uma opinião secundária, são pontos essenciais. Então, aqui a briga, né, entre eles são as questões secundárias, de opiniões próprias. Então, isso nós não devemos fazer, mas está sempre linkado àquilo que a palavra diz. Vamos seguir aqui. Então, deixando ainda claro, né, que em Filipenses também fala que Cristo ele foi tão obediente a ponto, né, até a morte e morte de cruz. E é isso que ele traz essa comparação para a igreja. Seguindo Romanos 15:4, vamos ler. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que já foi escrito foi para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o que? Esperança. Então, toda a Escritura ela tem o propósito de ensinar, consolar e trazer esperança. Romanos 15, do 5 ao 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. Aqui o sentir, Paulo ora pela capacidade de sentir como Cristo, de ter o sentimento, o amor que Cristo teve por nós, nós temos uns pelos outros. Então esse sentir é isso que Paulo está se referindo aqui, ao sentimento, o amor que Cristo teve, de uns para com os outros. Segundo Cristo, seguindo ali o 6, para que unânimes, ou seja, juntos em unidade, e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma unidade espiritual. Vamos trazer assim por uma adoração, um coral, né? Uma só voz. Então nós temos uma pauta de uma adoração e todos ali com suas vozes, suas categorias, às vezes com suas opiniões, mas mesmo assim eles precisam seguir aquela canção, aquela letra e cantar em uma só direção para um só propósito, para a mesma direção, ou seja, um coral em unidade. Então é isso que Paulo está falando aqui, para que unânimes em uma só voz,
Para que propósito? Glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, em todo o tempo, ele vai sempre apontar para Cristo. Toda a escritura, toda a palavra, ela aponta para Jesus, ela aponta para aquilo que é verdade, aquilo que é o essencial, que é Cristo. Então, sempre ali que a igreja, nós precisamos andar em unidade para chegar a um único propósito, que é Cristo. Então, sempre o alvo vai ser o Senhor, em uma só voz. Não tem como um coral cantar, não, eu vou cantar do meu jeito, eu acho que tem que ser assim, ou eu vou cantar essa frase, ou vou fazer do início, não tem como. Então, esse é um exemplo, claro, em uma só voz, em uma só unidade, em um só propósito para apontar para Cristo. Então, não é sobre pensamentos e opiniões iguais, mas é sobre ter o mesmo coração, o mesmo propósito, o mesmo sentimento de Cristo, de amor um pelos outros. Então, vamos ler agora Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também nos acolheu, para a glória de Deus. Então, acolher aqui é receber sem contenda, ou seja, receber sem acusação. Como Cristo nos acolheu sem que merecíamos isso, Ele nos acolheu, Ele nos amou para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então, sempre apontando para o Pai e para o Filho. Como diz em Efésios, suportando-vos aos outros em amor, sempre em amor. Então, acolhendo sempre sem acusação, mesmo ali na fraqueza, mesmo sem ser a tua opinião, mas acolhendo em amor. Sem ser o teu favor, mas sempre não o que eu penso, o que eu acho, mas sempre aquilo que Deus me pede, aquilo que a palavra me diz, aquilo que a Escritura revela, sempre apontando para Cristo. Romanos 15, do 8 ao 9. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia. Como está escrito. Então, está escrito lá em Salmos 18:49, Paulo cita novamente lá do Antigo Testamento. Então, ele vai citar Salmos novamente aqui no Romanos 15, 9. Por isso, eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, ali, Paulo lembra o quê? Das promessas que já foram feitas lá atrás, né? Para trazer que também Cristo, ele veio para os judeus, mas também para os gentios, para trazer essa unificação, essa unidade entre os povos. Já era uma promessa antiga, e Paulo cita novamente para trazer essa afirmação, essa confirmação à igreja de Roma, né, ali na carta, para dizer que não é o que ele pensa, não é o que ele acha, não é a opinião do Paulo, né, de Paulo, mas sim aquilo que já estava no coração de Deus, que já foi escrito antigamente. Por isso que ele cita o Antigo Testamento para dizer, já estava escrito. Paulo também ele vai citar Deuteronômio 32, 45, que é o hino de Moisés depois ali da vitória de Faraó, que ali em Romanos 15, 10, ele cita esse versículo paralelo ao Antigo Testamento, que está escrito, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Vamos seguir aqui, Romanos 15, do 10 ao 12. E também diz, que esse é o 10 que eu acabei de ler para vocês, que é o hino de Moisés depois da vitória de Faraó. Vamos seguir no 12 e ainda, louvai ao Senhor todos vós, gentios e todos os povos o louvem. Mais uma vez aqui uma citação que Paulo diz, que está também no Antigo Testamento, no Salmo 117, 1. Que os gentios, que eles fariam parte do povo de Deus e que louvariam o Senhor, é uma promessa. Então também Paulo vai e cita, né, diz Isaías, que está lá em Isaías 11:10, haverá a raiz de Jessé, nele os gentios esperarão. Então Cristo ele veio, né, para acolher os gentios, os judeus e os gentios, os fracos e os fortes. Ele veio para unir, para trazer essa unidade. Cristo veio para isso e já estava nos escritos antigos, por isso que fala, trazer a lembrança, aquilo que já nos foi prometido.
Então, nós citamos ali Moisés, Davi, Isaías, nós citamos o Antigo Testamento, porque todos já anunciavam isso, né? Que o Senhor queria incluir esse povo, trazer essa unidade. Vamos seguir aqui Romanos 15, 13. Aqui é Paulo fazendo uma oração. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo aqui fala que o Deus da esperança, onde está toda a nossa esperança está em Deus, né? Nos enche de gozo e paz, só no Senhor, só nele que nós temos essa alegria e essa paz. E o Espírito Santo que nos faz ter essa esperança de crescimento, que é aquele que nos ensina, nos instrui de acordo com a palavra. E só na fé, né, que produz toda essa alegria. Então, Paulo faz essa oração. Em Romanos 15, do 14 ao 16, já Paulo vai falar do ministério dele. Ele vai começar a falar ali do seu ministério. Vamos ler? Estais possuídos, ele está falando ali na igreja de Roma, né? Estais possuídos de bondade, cheios de conhecimento e aptos para admoestar. Aqui Paulo fala, vocês estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, ou seja, ele afirma que a igreja era cheia da palavra, cheia do conhecimento da palavra, cheio do conhecimento das escrituras, cheio de bondade. Ele faz um elogio à igreja e fala, vocês estão aptos para admoestar. O que é admoestar aqui? Vocês estão aptos para instruir e ajudar uns aos outros. Então, Paulo traz essa afirmação, que eles eram cheios de bondade, cheios do conhecimento da palavra, prontos para instruir, prontos para ensinar uns aos outros. Ele traz um elogio, uma afirmação de que a igreja estava num caminho certo. Seguindo ali, Romanos 15. Principalmente para fazê-los lembrar, por que ele estava escrevendo a carta? Para fazê-los lembrar novamente deles, ou seja, do que já foi escrito, por causa da graça que Deus me deu. Ele fala a graça, ou seja, o chamado dele. Ele estava fazendo aquilo não porque ele queria, não porque era, eu digo assim, porque era uma opinião dele, como já estava, né? A gente já decorreu sobre isso, já falamos sobre isso, mas por causa da graça que Deus deu a ele, por causa do chamado, da comissão que o Senhor fez para com ele, chamou ele, de ser um ministro de Cristo, um ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios. Então, Paulo tinha essa graça, esse chamado. Os apóstolos sempre eram para lembrar e trazer o evangelho, anunciar, né, a palavra do Senhor, mas Paulo especificamente, ele foi chamado para trazer os gentios para a igreja, para propagar o evangelho, a salvação aos gentios, trazer essa unidade entre judeus e gentios. Isso era um encargo de Paulo, dado por quem? Por Deus. E ele traz ele fala sobre isso à igreja, né? Eu estou aqui escrevendo para vocês, reconheço que vocês são uma igreja cheia de bondade, cheias do conhecimento da palavra, prontos para instruir, mas eu tenho que lembrá-los, ou seja, para nós, sempre é importante, nós estamos estudando a carta, mas sempre é importante voltar, estudar novamente, e assim a toda a escritura, trazer a lembrança daquilo que nós já aprendemos, já ouvimos, mas sempre trazer a lembrança para que a gente venha praticar aquilo que nos foi orientado, nos foi revelado através das escrituras. Então Paulo diz, ó, vocês já são cheios de bondade, vocês já estão prontos para instruir, mas lembre daquilo que já foi escrito, lembre da carta toda que eu já escrevi, das orientações, traga a lembrança, né? E saiba que tudo que eu estou fazendo não é porque eu quero, não é porque eu acho que é certo, não, mas foi porque Cristo me comissionou a isso, porque Cristo me chamou para isso. Então ele traz essa afirmação, essa confirmação, traz a lembrança à igreja e diz, ó, eu estou fazendo isso, não por mim mesmo, mas porque Cristo me chamou para isso. Então eu estou respondendo a um chamado. Então, para que os gentios, daí segue ali Romanos 16, né? 15 e 16. Para que os gentios se tornem uma oferta agradável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, Paulo ele reconhece a maturidade da igreja,
Ele escreve para lembrar e trazer esse conhecimento, mas ele também fala que ele se coloca ali como um sacerdote. Como o sacerdote levava a oferta para ser aceitável ao Senhor, ele diz: eu estou aqui para a serviço de Cristo, dado por ele, comissionado por ele, para que os gentios sejam levados a Deus como uma oferta aceitável. Então esse era o chamado, o ministério de Paulo, trazer os gentios e apresentá-los a Cristo para que eles fossem uma oferta aceitável, santificado pelo Espírito Santo. Então Paulo está falando isso para a igreja, né? Então Paulo ali, ele não conhecia a igreja, mas elogiava a igreja, reconhecia a igreja estava no caminho, mas para que eles tivessem essa lembrança e para que ele levasse os gentios como uma oferta agradável a Deus. Vamos seguir. Romanos 15, do 18 ao 21. Não ousarei, Paulo fala, falar do que Cristo não fez por meu intermédio. Ou seja, eu não vou acrescentar nada do que ele não fez. Não vou dizer, eu vou fazer sempre tudo aquilo porque fiz por intermédio de Cristo. Né? E daí continua ali, por força de sinais e prodígios. O ministério, né, de Paulo sempre acompanhou sinais e prodígios, esforçando-me por anunciar onde Cristo ainda não for anunciado. Então Paulo, ele percorreu vários lugares propagando o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, mas ele fala, esforçando-me por anunciar onde Cristo ainda não for anunciado. Ou seja, onde Cristo ainda não era conhecido, isso que ele se esforçava, isso que ele era o foco dele, o ministério dele. E mais uma vez ele vai citar de novo o Antigo Testamento. Ele fala, como está escrito, hão de vê-lo os que não ouviram. Está lá em Isaías 52, 15. Ou seja, o conhecimento do Messias chegaria às nações. Aonde não foi ouvido, ele chegaria. Porque há uma promessa no Antigo Testamento, Isaías 52, 15, que ia sim chegar ao conhecimento de Cristo, né, nas nações. Então Paulo ali, se você for para a carta, se for lá para o livro de Atos, você vai ver ali que Paulo, ele sempre pregava, sempre, né, o ministério dele foi ali por sinais e maravilhas, os prodígios. Então sempre tinha evidência do poder de Deus, está lá em Atos 19. Então o chamado de Paulo era abrir caminhos missionários, plantar igrejas. Então a igreja de Roma não foi plantada por Paulo, mas ele conhecia ali muitas pessoas. E nós vamos estudar sobre isso. Então, Paulo ali, ele percorreu evangelizando por muitos lugares e por muitos anos. Romanos 15, do 22 ao 33. Então, aqui vai falar o que Paulo planejava, que era visitar a Roma. Então, vai contar, ele vai dizer os planos dele. Então, Paulo, ele desejava ir à Espanha. E nesse momento, Paulo estava em Corinto, então ele desejava ir à Espanha, então os planos dele era sair ali de Corinto, ir para Jerusalém, levar uma oferta à igreja, os povos ali necessitados, os mais pobres. Dali de Jerusalém, ele ir até Roma, visitar eles, conhecer a igreja de Roma e depois ele ir para a Espanha. Esse era o plano dele e ele discorre isso no capítulo 15, do 22 ao 33. Ele conta isso na carta. Então ele pensava ali, esse era o plano dele. Vamos ver como que foi esse plano, se realmente aconteceu. Então no versículo 22. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, de estar com a igreja de Roma. Então Paulo ali explica que ele foi o quê? Impedido de estar ali porque ele estava em vários lugares pregando, fazendo ali o trabalho evangelístico. Então ele mostra ali o desejo dele estar com a igreja de Roma, mas que ele tinha sido impedido, por isso que ele fala no versículo 23. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões a qual ele estava, né, fazendo o trabalho missionário, e tendo há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, muitos anos que ele estava ali evangelizando, em torno ali, os estudiosos falam de 12 a 15 anos, então ele queria estar ali, conhecer a igreja de Roma, mas por causa disso,
e que ele foi impedido. Então ele está dizendo isso para a igreja. No versículo 24, quando partir para a Espanha, porque era o plano dele, né, levar a oferta a Jerusalém, passar em Roma e depois ir à Espanha. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, ou seja, seja encaminhado pela igreja de Roma para a Espanha. A intenção era que a igreja também o ajudasse com ofertas, né, recursos, para que ele seguisse viagem para a Espanha. Depois o primeiro em parte me satisfazer de vossa companhia. Então mostra ali o desejo dele de ser enviado também pela igreja de Roma para a Espanha. Esses eram os planos de Paulo. Versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém, quero levar a oferta que eu falei para vocês, para ministrar aos santos. Os santos aqui são os crentes, os separados. Santos é crentes separados. Versículo 26 de Romanos 15. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, como eu disse, ele queria levar ali a oferta para os pobres carentes de Jerusalém. Versículo 27. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhes os temporais. Versículo 28. Assim que concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, ou seja, passando por Roma, pela igreja de Roma, irei à Espanha. O plano que ele está descrevendo aqui nos versículos, que era o plano de Paulo. Versículo 29. E bem sei que, indo ter convosco, com a igreja de Roma, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Já aqui nos versículos 30 ao 33, Paulo vai descrever os planos dele, ele continua, mas ele pede orações para a igreja. Viram ali, né, que ele descorreu todo o plano dele. Qual era o plano dele, ele escreveu para a igreja. E agora ele vai pedir orações segundo o que ele planeja, quais eram os planos dele, ele vai pedir oração para a igreja. Então, sempre ali trazendo, né, para nós, mesmo que nós façamos planos, mesmo que a igreja local, né, no tempo, a igreja, a liderança, façam planos, um exemplo, um plano para o próximo ano. Sempre nós temos ali um plano, mas nós sempre temos que colocar em oração, em intercessão. Então nós devemos, como igreja, cobrir uns aos outros em oração. Paulo nos ensina isso. Ele pede oração, mesmo ele sendo tão usado, né, o ministério dele ser tão ali cheio de sinais e maravilhas, pregando para vários lugares, ele nos mostra essa dependência e ensina a igreja a cobrir ele de oração. A necessidade, né, dizendo eu sou necessitado de oração dos irmãos, ainda que ele não conhecia a igreja pessoalmente, mas ali ele sabia, ele escrevia, trouxe todas as orientações da escritura, mas ele também fala, orem por mim. Esses são os meus planos, mas eu peço que orem por mim. Então, assim, vamos sempre estar orando pelos discipuladores, pelos pastores, pelos líderes da casa, vamos cobrir uns aos outros, pelos aqueles que servem na casa, todas as áreas que a gente possa ser cobertura de oração uns dos outros. Então, Paulo ele vai agora pedir oração ali no versículo 30, e ele vai dizer ali, vamos ler. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo, ou seja, entre em combate comigo, nas vossas orações por mim a Deus. Então, algumas versões falam, lutais comigo, né? Então, lutar ali o que é? Dentro da oração e da intercessão, ou seja, eu pegar aquela luta e eu guerrear como se ela fosse minha. Então, Paulo fala isso no versículo 30, né? Combateis comigo nas vossas orações. Então, quando nós oramos um pelos outros, pela liderança da casa, ou seja, qual é a causa, qual é a luta do outro, nós estamos combatendo, né, aquele processo, aquele propósito, aquele plano, aquela liderança, aquele sonho, nós estamos juntos com a pessoa, lutando pela mesma causa e pelo mesmo propósito. Então, Paulo ensina a igreja aqui, ao mesmo tempo que ele diz, eu sou carente da oração, orem por mim, pelos planos que eu fiz, mas lute comigo as minhas guerras, né, que Paulo era perseguido, tinha uma história
ele era cheio do poder do Senhor, mas ele deixou claro que ele necessitava de oração. Versículo 31, para que seja livre dos... Ele pede, por que eu quero que vocês orem por mim? Além dos planos, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, porque Paulo ia lá para Jerusalém levar a oferta. Ele sabia que lá em Jerusalém era uma cidade onde havia ali, era uma perseguição contra a vida dele, então, e contra mesmo ali a palavra, dentro daquilo que ele estava anunciando. Então tinha essa perseguição. Então Paulo temia isso, até a morte por causa disso. Então ele pede, que necessita que a igreja lute com ele a favor, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita, que a oferta que eu vou levar aos santos, à igreja, aos crentes, seja bem aceita. Então aqui os rebeldes são judeus incrédulos, que aqueles que perseguiam Paulo, para que sua missão seja bem aceita em Jerusalém, uma cidade que era dura, cheia de incrédulos. Então ele temia a vida, temia ser preso, por isso ele pede oração. Versículo 32, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria. Ou seja, porque assim que pela vontade de Deus eu chegue até vocês com alegria e possa recriar-me convosco. Versículo 33, mais uma vez ele vai falar, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo aqui, ele fala dos rebeldes da Judéia, ele teme isso, por isso ele pede oração para a igreja, que cubra eles a oração, combata com ele essa luta, porque ele precisava passar por Jerusalém, entregar a oferta, para que ele depois fosse a Roma e depois a Espanha. Esse era o plano de Paulo. Só que o que acontece aqui? Mesmo ele pedindo oração, fazendo os planos, aqui ele nos dá uma lição que nem sempre, ainda que a gente faça planos, vai se cumprir como nós planejamos ou como foi realmente orado. Mas por isso a oração nos leva a viver no centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, dentro disso, Paulo vai falar que ele foi até Jerusalém levar a oferta, mas o plano dele era dali para Roma, mas ele foi preso em Jerusalém. Então o plano dele era logo estar com a igreja, ele estava no coração dele, na vontade dele, estar com a igreja de Roma. Por isso ele escreve ali essa carta, dizendo isso. Mas quando ele foi para Jerusalém, que ele foi levar essa oferta, onde tinha ali os rebeldes, aqueles que perseguiam Paulo, ele foi preso. E dali ele também seguiu, ele chegou em Roma alguns anos depois da prisão, mas ele chegou preso. Ele não chegou como ele planejou, mas ele chegou preso. Então não aconteceu ali como Paulo queria, como ele planejou e como ele pediu para a igreja orar. Mas o que nós trazemos para isso? Ainda que tudo isso aconteceu, Paulo sempre agradeceu a Deus. Paulo sempre diz que seja feita a vontade de Deus. E ele via isso como a vontade de Deus e sempre ali trazendo e apontando para Cristo e se retirando, que nada vinha dele, tudo vinha de Cristo, para que ele se tornasse e para que ele deixou esse exemplo, que ele é um instrumento e assim somos nós, para sermos maduros, fortes, entendidos naquilo que o Senhor nos diz, conhecendo a palavra e sabendo que a vontade dele, ainda que venhamos fazer planos, sempre vai ser perfeita quando nós colocamos diante dele. Então em Filipenses fala as coisas, Paulo em Filipenses vai falar, porque diante disso, quando Paulo foi preso, ainda foi para um propósito, e ele entendeu, sempre colocou que a vontade de Deus fosse feita. Então ali Paulo escreveu as outras cartas, que foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então lá em Filipenses mesmo, ele fala, as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então, ainda que as coisas não aconteçam como nós planejamos, ainda que esteja em base de oração, e a oração traz isso, a oração faz com que, não que aconteça como queremos, mas que aconteça como está no centro da vontade de Deus, onde nós acessamos o coração do Pai,
para que se cumpra um propósito na nossa vida e na vida de outras pessoas, porque nossa vida, os dons, quem nós somos, sempre vai ser para servir o outro, para benefício do outro, não para nós mesmos. Então, Paulo deixou bem claro isso nessa carta, e nesse capítulo nós encerramos o capítulo 15 entendendo que os planos de Deus são melhores do que os nossos, porque sempre ele vai nos levar para um propósito maior, ainda que Paulo preso, ainda que o plano dele não foi como ele, descreveu e pediu ali para que a igreja estivesse orando, ele sabe que ainda assim ele glorificou a Deus, ainda assim ele agradeceu a Deus e ainda assim ele entendeu e fez daquela prisão, daquele tempo, ele ainda frutificou naquele tempo, escrevendo outras cartas, sabendo que tudo cooperou para um propósito maior. E assim a nossa vida, que sejamos gratos, que sejamos aqueles que colocam uns aos outros em oração e que possamos entender que os planos de Deus são maiores, são melhores, que Ele sabe e conduz todas as coisas embaixo da sua palavra, direcionado pela sua palavra, direcionado pelo Espírito que habita em nós, e sabendo que Ele sempre está no controle de todas as coisas, crendo de que o Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Agora vamos ler o capítulo 16 da carta de Romanos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, Paulo está falando aqui, que está servindo a igreja em Cencreia. Cencreia pertencia à área de Corinto, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós necessitar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive, Paulo fala. Então, Febe estava ali, que era de uma igreja em Cencreia, uma região de Corinto. Febe provavelmente era uma mulher influenciadora, uma mulher com recursos. Ela estava indo certamente para Roma, para resolver algumas coisas, porque Roma era um local de grandes movimentos e negócios. Então, Paulo estava recomendando Febe para que ela levasse essa carta e também trazendo essa recomendação à igreja de Roma, que quem era Febe? Quem era que estava sendo a portadora da carta recomendada por Paulo? Como se hoje o pastor Kelsey recomendasse alguém, uma mulher, alguém que fosse de grandes recursos, que ajudasse ali, que fosse aquela que trouxesse provisão, cuidado com a igreja, que tivesse uma influência, que ajudasse tanto a igreja quanto ele estava recomendando para outro lugar para ser a portadora da carta. Olha, essa aqui, é uma serva do Senhor, uma mulher de influência, aquela que nos protegeu, que cuidou, que influenciou, que nos ajudou, não só a mim como apóstolo, mas também a igreja do Senhor. Essa era Febe, uma mulher que usava seus recursos para abençoar a igreja, para suprir ali as necessidades, para ser protetora, para cuidar ali das missões de Paulo. Então essa era uma mulher generosa e cheia de recursos. Então ela que levou provavelmente essa carta a Roma. Então por Roma ser um local de movimentos, de negócios, Paulo não conhecia a igreja de Roma, mas algumas pessoas, talvez porque pelo ministério dele, de missões, de evangelismo, por ter passado por vários lugares, e essas pessoas iam e vinham de Roma, ele pode ter conhecido algumas pessoas que estavam em Roma, da igreja de Roma, mas ele não conhecia em si a igreja, porque naquela época não era um templo, a igreja não era um templo, mas a igreja era formada em casas, em vários lugares era a igreja do Senhor, e a gente vai ver no decorrer do capítulo 16. Romanos 16, do 3 ao 5. Saudai, ele vai falar aqui também de mais um casal que era cooperador. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, pela vida de Paulo, arriscaram a própria cabeça, ou seja, arriscaram a sua vida a ser ali, ou seja, cortado mesmo a cabeça. Então, Priscila e Áquila, ele cita eles ali, sauda eles ali, fala deles, elogia eles, porque foram eles que abriram a casa para levar ali a palavra, para ser uma igreja. Então, eles eram referência de missões ali para Paulo, e porque eles arriscaram a própria vida deles para abrir a casa ali e propagar o evangelho.
E continua ali. A eles não somente eu, Paulo fala, eu, né, Paulo, agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então esse casal, ele já esteve, né, com Paulo em Corinto, em Éfeso, e agora eles estavam em Roma, certamente ali com uma igreja, com a casa aberta, servindo ali a igreja, sendo uma igreja, sendo líderes ali, missionários. Então Paulo está saudando eles, elogiando eles e agradecendo não só o que eles fizeram por ele, porque ele já conhecia, né, Priscila e Áquila ali de Corinto, de Éfeso, ele já conhecia, então ele estava saudando eles e dizendo, não só eu agradeço, mas toda a igreja dos gentios agradece esse casal que arriscou a vida pelo evangelho e que continua lá com as portas abertas da sua casa para a igreja do Senhor. Saudai também a igreja que está na casa deles. Então aqui, como eu falei, né, o versículo fala, então, havia uma igreja, então Priscila e Áquila estavam em Roma, ali estabelecendo a igreja do Senhor em sua casa. Então as casas eram os locais onde eles se reuniam. Então eram várias, não era, a igreja não era uma só em Roma, né? Não era só um templo, mas eram as casas, vários lugares propagando a palavra, o evangelho do Senhor. Então, eles eram líderes de uma igreja doméstica, vamos dizer assim, né? Então, eram trabalhadores incansáveis. Então, Paulo ali vai agradecendo e ele segue. Nós vamos ver uma lista ali. Ele vai falar de mulheres, vai falar de nobres, de escravos, de livres, de judeus, gentios, homens. Ele vai seguir uma lista elogiando, agradecendo a igreja, nos mostrando que a igreja ela não é formada apenas de líderes, né, de apóstolos, mas de pastores, mas ela é formada de pessoas comuns, uns ajudando uns aos outros, trabalhando em suas funções, umas que acabam tendo um destaque, outras nem tanto, mas que a igreja é formada em unidade por uma comunidade, por várias pessoas de várias origens, ali de homens, mulheres. A igreja é essa comunidade formada, ajudando uns aos outros. No capítulo eu vou citar alguns, como já citei, falei ali de Priscila e Áquila. Agora eu vou falar ali de Romanos 16:6, ele fala de uma mulher, ele fala de várias, em torno de 8 mulheres, ele cita, fala muito do trabalho das mulheres, elogia muito ali a igreja de Roma. Ele vai terminando essa carta, trazendo esse reconhecimento do trabalho, do serviço da igreja. Ele vai citando alguns nomes, e ele cita o nome de Maria e fala, em Romanos 16:6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. A palavra que trabalhou, ela significa muito se desgastou até a exaustão, ou seja, ela trabalhou tanto na obra que se desgastou. Então, trabalhou aqui não é só o fato do trabalhar, do servir, mas Maria se desgastou, uma mulher que se desgastou, que entregou tudo na obra. Então, Paulo fala, se refere a ela, traz esse reconhecimento, esse elogio a Maria, dizendo, essa mulher que se desgastou na obra, trabalhou de forma exaustiva, deu tudo, se entregou. Então, Paulo reconhece o trabalho de Maria. Então, ele honra esse esforço dessa mulher. Em Romanos 16, do 7 ao 5, ele vai listar ali mais de 25 pessoas, como eu falei para vocês. Então, eu vou falar algumas delas e vou citar o que Paulo mesmo destacou sobre essas pessoas. Ele fala ali de Trifena e Trifosa, duas mulheres, ele fala as que trabalharam até a exaustão, ou seja, entregaram tudo, como Maria. Outra mulher também, aqui são mais duas mulheres que trabalharam na obra, na igreja do Senhor, até a exaustão, entregaram tudo. Então Paulo reconhece esse trabalho árduo, essa entrega dessas duas mulheres. E ele escreve isso na carta. Ele fala de Pérside, amou muito ao Senhor. Ele destaca isso na carta. Fala de Rufo e sua mãe. Aqui interessante que da mãe, ele não cita o nome da mãe, mas ele fala, né? Ele agradece, elogia ali, sauda ali Rufo e sua mãe. E aqui ele fala que foi mãe para mim também. Então, além dele ali saudar o Rufo, o filho, ele fala da mãe sem citar o nome da mãe, mas ele destaca que foi mãe para mim. Então,
e né, ali, nós ali, vocês que são alunos, que são mães espirituais ou pais espirituais de muitos, que muitas pessoas também não sabem nem disso, mas vocês são suporte de oração, são aqueles que dão suporte na parte financeira, que ajuda, que aconselha, que ama, que dá um colo, que dá o copo de água, que serve, que é mãe espiritual, que você traz ali a palavra, o consolo, faz parte da edificação de uma geração, tá ali, às vezes, muitas vezes, ali sendo apoio de intercessão, de cura, apoiando em oração, mesmo muitas vezes não sendo um destaque para homens, mas ali o seu coração está sendo visto por Deus. Então Paulo, ele destaca ali Rufo, mas ele fala da sua mãe, que também foi mãe para mim. Então as mães espirituais, Paulo ali, ele elogia e traz esse destaque, que são importantes para a comunidade, para a igreja do Senhor naquela época e para a igreja de agora, a igreja do Senhor, ele fala da igreja do Senhor. Então ele vai falar de Assíncrito, Fleconte, nomes bem complicados, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Júlia, Nereu, e ali ele vai citando vários nomes. Então Rufo ali no versículo 13 que eu falei, né, que ele fala da mãe dele, que também foi mãe, provavelmente esse Rufo, que é o que cita também na Bíblia, em Marcos 15, 21, que fala, e obrigaram Simão Cireneu, pai de Alexandre, e Rufo, a carregar a cruz. Então, provavelmente, ele era o filho de Simão Cireneu, que carregou a cruz, né, de Jesus. Então, Rufo, além dele citar, além de Paulo citar o nome, falar da mãe dele e referir a mãe dele como mãe para ele também tinha um pai, que foi aquele que carregou a cruz de Jesus. Imagina, né, quem era Rufo. Então, Paulo ali, ele vai mencionar mulheres de oração, que ele traz esse elogio, esse destaque dentro da carta, fala do que se trabalharam ali exaustivamente, entregaram tudo, as mulheres que entregaram tudo, as mães espirituais, fala dos escravos, líderes que abriam suas casas, que né, hoje nós temos o templo, mas também temos os discipulados, alguns chamam de células, mas os discipulados em casa, que é a maneira que nós temos de expandir a igreja do Senhor, tem a casa de paz. Então, dentro disso, trazendo que a igreja para dentro das casas, então não é algo que aconteceu hoje, mas que já acontecia antigamente, onde o evangelho era conhecido, propagado através das igrejas nas casas. Então hoje nós temos um templo onde nos reunimos, mas antigamente não tinha, era espalhado por vários lugares e eram as casas. Então dentro disso hoje nós temos o templo, mas também temos as nossas casas. Então, pessoas ali falavam de pessoas nobres, pessoas comuns, pessoas de influência, mostrando ali que o evangelho, ele alcança todos os lugares, todos os tipos de pessoas, ele é propagado para todos, para alcançar todos. Então, o evangelho se espalha de forma muito comum, né, em todos. Em Romanos 16, ele vai falar do ósculo santo. O que é o ósculo aqui? É beijo. Né? Saudai uns aos outros com ósculo santo, com um beijo. Só que aqui a gente fala da tradição e da cultura daquele lugar aonde né, eles beijavam, saudavam com um beijo. Ainda existem lugares que fazem isso, só que aqui nós falamos muito da cultura do lugar. Então, vamos trazer como que Paulo está querendo dizer, né? Saudai uns aos outros com afeto, com amor, com carinho, né? Então, não necessariamente o beijo, como existia na cultura, existe em alguns lugares, mas aqui vamos trazer para nós como saudai, cumprimentai uns aos outros com afeto, com amor, com carinho, que sempre nós aprendemos e dentro né, da nossa igreja funciona assim, né? A gente apresentar receber uns aos outros em amor, com um abraço, com um beijo pode ser também, mas com afeto, com carinho, que é onde a pessoa se sente amada e recebida. Então Paulo fala disso, né? Ele enfatiza essa comunhão e esse afeto. Romanos 16, do 17 ao 20. Então aqui Paulo vai dar um alerta contra os falsos obreiros. Vamos ler? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra
a doutrina que aprendestes e desviai-vos deles. Outras versões falam, e afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações de quem? Dos simples. Então aqui, dissensões, que promovem dissensões e escândalos. Noteis, Paulo dá um alerta. Então, dissensões aqui é como rachaduras, ou seja, aquele que se levanta contra o ensino da palavra e causa rachadura na igreja. Aqui, isso significa dissensões, né? Causam rachadura, causam separações, divisões, né? Dentro do ensino bíblico, daquilo que Paulo ali, do que a Escritura ensinou tudo, do que Paulo escreveu. Então ele dá um alerta à igreja de Roma: cuidado com aqueles que fazem dissensões, que causam rachaduras na igreja do Senhor e causam se levantam contra o ensino, daquilo que foi ensinado na palavra. Quando ele fala aqui dissensões, em seguida ele fala que promovem dissensões e escândalos. Escândalos aqui é nas questões morais, que causam escândalo nas questões morais, práticas pecaminosas, que falam que é normal, que é aceitável. Então, isso é dentro da igreja. Paulo está falando dentro da igreja, não está falando fora. Então, cuidado com esses que fazem dissensões, rachaduras do que é ensinado ali da Bíblia, no ensino bíblico, e causam escândalos, que causam questões morais, práticas pecaminosas e que levam aquilo como se fossem aceitáveis, normais. E eles estão dentro da igreja. E daí ele vai dizer, porque esses tais não servem a Cristo, mas o seu próprio ventre. Então aqui, como que eu vejo que esses tais não servem a Cristo? Através do discernimento. O discernimento é como uma lanterna, uma luz, que na luz natural do dia, ou a luz natural, eu não enxergo aquilo, mas através do discernimento é como uma lanterna que ilumina aquele lugar, aquela situação, e me traz a luz no espiritual de uma maneira que o meu natural não enxerga. Mas através do discernimento, como uma lanterna, ele traz ali o que está escondido. Ele sabe separar o bem do mal, aquilo que é verdadeiro do que é falso. Então, precisa andar no discernimento. Então, Paulo fala, porque esses tais não servem a Cristo. Lembra que ele está alertando contra os falsos obreiros. Mas, o que eles servem se eles não servem a Cristo? Ao seu próprio ventre. Lembra que nós falamos lá no capítulo 15 que o evangelho, o verdadeiro evangelho, a maturidade, o crente forte, ele faz referência, faz comparação com Cristo. Lembra lá no início? Ele fez comparação que sempre vai ser, não para nosso benefício, mas para benefício do outro. Tudo que eu tenho que veio de Deus, para que eu edificasse, fizesse parte da construção daquilo que o Senhor, os céus, Deus, o Filho está construindo em nós, no outro, eu faço parte disso, trazendo edificação. Tudo que veio de Deus para mim é para benefício do outro. Então, tudo que eu faço na casa do Senhor, tudo que eu faço pelo outro, tudo que me foi dado, tudo que me foi comissionado por Deus é benefício do outro. Então, aqui eu já consigo discernir, separar aquilo que é, porque ele fala, pois esses tais não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre, ou seja, o seu benefício próprio, a ele mesmo. Então aqui, não a Cristo, ele não está servindo a Cristo. Então o ventre aqui, ele vai falar de emoções, de desejos, de vontades pessoais. O ventre, ele representa isso. Então tudo que é benefício dele, então isso não vem de Cristo. E como que ele faz isso? Com suaves palavras e lisonjas, enganando que o coração dos simples. Então aqui, palavras suaves e lisonjas significa promessas falsas. Dizem o que o povo gosta de ouvir. Não a verdade, porque a palavra do Senhor, as escrituras, o Senhor, ele vai nos confrontar. Ainda que em amor, ele vai nos confrontar. Então, nunca vai ser algo que vai ali trazer
para benefício próprio, aquilo que eu gosto de ouvir, mas aquilo que me traz cura, aquilo que me traz alinhamento, aquilo que me leva para o propósito, aquilo que me faz olhar para Cristo, aquilo que me leva a crescer, a ter maturidade, a entender e a discernir, a subir de nível no Senhor. E isso vai ser desconfortável. Então, ali o falso, ele vai sempre trazer a benefício próprio, o seu próprio ventre, as suas emoções, com palavras que trazem conforto para o outro, que faz o outro, não confrontam a ele a crescer, a levar a maturidade do outro, a trazer, a formar Cristo no outro, a edificar o outro. Então sempre essa é a diferença, sempre falando aquilo a benefício próprio, sem trazer uma mudança de vida no outro. Então, essa é a diferença ali. Então, quando ele fala afastai, desviai deles, ou afastar aqui, tenha cautela, seja cauteloso com esse tipo de pessoa que está dentro da igreja, ele está falando dentro da igreja, né? Não se envolva, não dê voz, não dê ouvido, não dê autoridade, não peça conselhos, não seja orientado por essas pessoas que colocam rótulos, que falam coisas, palavras lisonjas e suaves, com promessas falsas, que não estão pautadas na palavra do Senhor, que são contra o ensino da palavra, contra o confronto da palavra, contra a mudança, que são baseados em mentiras, que nós vamos falar disso também. Em Romanos 16, 19 fala, né, Paulo diz, a vossa obediência, ele fala da igreja de Romanos, né, é conhecida por todos, ele reconhece a obediência da igreja, que a igreja, tinha fama, a igreja de Roma, ela tinha fama de obedecer a palavra do Senhor, a palavra de Deus, né? E Paulo fala isso. Só que Satanás, ele trabalha por meio de mentiras, divisões, rachaduras, falsidades, mas a igreja, ela deve permanecer firme. Então veja como que é você discernir, diferenciar, separar, ter, né, ali, ter cautela, afastar dessas pessoas. Como que eu discerno? Sabendo que o verdadeiro está em Cristo, ele é a verdade, a palavra é a verdade. Então, quando há mentira, falsidade, benefício próprio, que vai tudo contra ali, que a palavra ensina que a salvação não é por obras, mas é através de Cristo, que a palavra ela é única e verdadeira, que aponta sempre para Cristo, se desviou desse apontar, dessa direção para o Senhor, ela já não é pura, ela não é verdadeira, e esse é o discernir. Se traz confusão, porque Deus, ele é um Deus de paz, de harmonia, de unidade. Foi para isso que Cristo veio, para que o evangelho seja propagado a todos os povos, né, a todas as pessoas, e haja uma unidade da igreja. Então, quando há essa divisão, e é contra tudo que ele tem ensinado, por isso conhecer a palavra nos traz esse discernimento e nos protege, para que não seja atingido ali o coração e seja enganado. Romanos 16, 20, ele vem ali relembrando a promessa do Senhor que já foi falada em Gênesis também. E o Deus de paz, ele esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Então ele é um Deus de paz. Ele traz a referência também de Romanos 15, 33, que ele termina ali o capítulo 15 falando que Deus é um Deus de paz. Então, Paulo ele lembra que a promessa que Cristo ele já venceu. Então, Cristo e Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés, trazendo a lembrança que Satanás será esmagado definitivamente. Então, Paulo sempre ensinando a igreja, nos ensinando que Cristo é o foco. Aqui foi a única hora que ele fala ali de Satanás, mas Cristo em todo o tempo é o foco, apontando para ele, por que eu estou aqui, por que eu estou escrevendo, por que eu estou fazendo, quem eu sou, por que eu sou desse jeito, por que eu estou falando, porque tudo apontando para Cristo. Sejam isso para Cristo, aponte, ame, sejam como Cristo, acolha como Cristo. Em todo o tempo ele está levando para o Senhor, apontando para o Senhor, que é a verdade, que traz a unidade, que traz o acolhimento, e a base, o fundamento, o amor. Ele sempre está trazendo isso. Em Romanos 16, do 21 e 24, Paulo vai citar os bons membros. Dentre eles, Paulo cita Timóteo, ele vai citar Lúcio, vai citar alguns outros, e Tércio.
Tércio ainda fala que foi quem escreveu a carta. Ele escreve a carta, certamente, Paulo ditando a carta por completo. Então tinha esse costume, então aqui Tércio ele faz questão de dizer que ele estava escrevendo a carta que foi ditada por Paulo. Ele fala de Gaio, e daí ele diz, né, que Gaio provavelmente ele estava hospedado, né, Paulo, na casa de Gaio. Ele fala de Erasto, que era um administrador da cidade. Então aqui Paulo ele mostra o quê? Que ele nunca, lembra que ali antes ele fala ali dos falsos, para ter essa alerta, ele dá essa alerta à igreja, e daí aqui ele vai falar dos bons membros, aqueles que estavam com ele, que Paulo nunca, mostra ali que ele nunca esteve sozinho. Então, dentro das igrejas espalhadas, onde ele foi ali falando, né, do evangelho, ele também fala ali quem estava com ele naquele momento, que escreveu a carta, que participou, que ajudou ele tá ali falando desses membros. Então, ele fala que ele tinha uma equipe, né, que sustentava o evangelho. Paulo não andava sozinho. Apesar dele ser uma referência, ter sido comissionado por Cristo com uma história, né, com um processo ali no Evangelho, uma caminhada com Cristo, com sinais e maravilhas, que era acompanhado o ministério dele, como nós vimos, como a história ali de Paulo, mas ele cita ali essas pessoas que estavam com ele naquele momento, ele fala ali de febre, ele fala de mulheres dentro desse capítulo, e aqui ele vai citar esses irmãos, o que escreveram a carta, onde ele estava hospedado, e ele deixa claro que o Evangelho alcança todas as classes sociais. Daí em Romanos 16, do 25 ao 27, estamos caminhando para o final do capítulo 16 e o final da carta de Romanos. Então aqui ele fala da doxologia final. A doxologia aqui, no grego, doxo é glória e logia é palavra, ou seja, uma palavra de glória, uma palavra de exaltação, de adoração, de agradecimento. Então Paulo, no contexto ali do capítulo 16, em todo o tempo ele agradecendo ao Senhor, ele agradece, ele salva pessoas, ele dá um alerta para a igreja dos falsos, né, membros ali dos falsos, daquilo que é falso, daquilo que não é puro, daquilo que é verdadeiro. Ele dá aquela alerta para a igreja, e daí ele agradece, ele deixa ali Tércio, que estava escrevendo a carta, Timóteo, ele fala dos bons membros, mas daí ele também vai terminar a carta exaltando ao Senhor. Lembra que ele sempre aponta para Cristo, sempre falando de Cristo. Então todo o decorrer, porque ali o final da carta, trazendo a aplicação de toda a carta que Paulo escreveu para a igreja, ele traz ali a aplicação, e no final ele vai terminar com uma palavra de adoração ao Senhor. Então vamos ler Romanos 16, do 25 ao 27. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Desde antigamente, ele está falando de Jesus, tudo aquilo que era mistério esteve oculto, está sendo revelado através de Cristo, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, daquilo que já foi escrito, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Qual é que é o propósito do evangelho? Para a obediência da fé a todas as nações. Ao único Deus, sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Paulo encerra a carta com essa palavra de exaltação, de louvor ao Senhor, né? Trazendo isso, porque o propósito sempre foi para a obediência da fé. Então Paulo ele destaca ali a igreja, porque a igreja de Roma era composta por judeus e gentios, mas a maioria, a maioria era gentios, era, né, na sua totalidade, a maioria era composta por gentios, ainda que tivesse judeus. Então ele reconhece, né, quem fez a boa obra é Deus, tudo vem dele, seja ali para todos aqueles que foram alcançados através da vida dele, através da vida de Priscila, de Áquila, através ali de todos que trabalharam com a exaustão que ele lista, todos ali que fizeram, ainda assim ele diz, por causa de Deus, por causa que nós somos instrumentos de Deus, ele nos capacitou. Então Paulo termina com adoração, trazendo aqui o evangelho, esse mistério revelado através de Cristo e focando que toda a glória é de Deus.
Então vamos falar um pouquinho da conclusão ali para relembrar do Romanos 16, que Paulo ali ele, né, destacou as mulheres fiéis, os obreiros, as mães espirituais, os líderes das casas, como eu falei, de Priscila e Áquila, aqueles que abriram as portas da casa para a igreja. Fala dos escravos, de pessoas nobres, né, de lugares, pessoas influentes, pessoas simples. Fala dos generosos, fala dos intercessores, daqueles que oram. Falam das mães espirituais, dos escritores, aqueles que nos ajudaram a escrever as cartas. Então, Paulo não fala apenas de apóstolos, de pastores, de líderes, mas ele fala de toda uma comunidade que, em unidade, fazem a igreja do Senhor crescer e ser propagado o evangelho e Cristo ser conhecido, sempre apontando para ele. Então, Paulo ali em Romanos, ele vai valorizar os irmãos, reconhecer, elogiar o trabalho. Então, isso é bíblico, né? Isso que nós temos aprendido e praticado como igreja do Senhor, aquilo que nós temos sido ensinados pelos nossos pastores, líderes da casa, é bíblico. Paulo deu essa orientação, ele foi exemplo para a igreja de Roma, quando ele escreveu, ele saudou pessoas, ele elogiou, reconheceu o trabalho das pessoas e as pessoas, ele listou nomes, ele falou de toda uma comunidade, ele falou, ele lembrou, ele agradeceu no nome dele, no nome da igreja dos gentios, o que eles fizeram, o trabalho que eles fizeram para a igreja do Senhor, para o Senhor. Então isso é bíblico, reconhecer o trabalho do irmão, reconhecer ali o amor, a dedicação do discipulador, dos pastores, dos líderes da casa, daqueles que servem, dos serviços com ou sem destaque, das mães espirituais. Elogiar, reconhecer, valorizar, amar, honrar, não só com palavras ou com presentes, mas com a sua vida, honrar o que é ensinado, honrar quando não está perto, trazer esse reconhecimento ali. Paulo fala, valorize uns aos outros, ande em unidade, ande em comunhão, tenha ali esse princípio de saudar, de ter afeto um pelo outro, de cumprimentar, de amar, de honrar, de elogiar, de reconhecer ali o trabalho e a vida do outro, seja o que ele fizer na obra do Senhor, reconheça, elogie, agradeça aquilo que Deus tem feito na vida do outro, sendo instrumento de Deus para alcançar todas as nações. Quando nós somos estabelecidos ali em unidade, num local, dentro das nossas casas, quando abrimos nossas casas, dentro do local onde nós fomos enviados, nós levamos esse afeto, esse amor, essa unidade, e nós vamos propagando a palavra, o evangelho, Cristo vai sendo visto, nós vamos apontando para Cristo, e uma cidade vai sendo transformada, não só a igreja local, mas uma cidade, uma comunidade, uma nação. Aonde nós formos, nós temos essa referência, assim como Paulo andou por muitos lugares e foi propagando o evangelho, e foi estabelecendo igrejas e formando lideranças. Ali também, relembrando, ele vai vigiar contra as divisões, lembra das rachaduras, lembra de discernir, lembra ali de saber que o líder, né, aquilo que é verdadeiro, ele não vai causar, não vai vir com palavras lisonjas, ele vai ser com palavras que tragam benefício próprio daquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que nos confronta, que nos leva a mudar, a ser transformado, a refletir o caráter de Cristo, a ser benefício do outro, não de nós mesmos. E daí ele vai terminar glorificando a Deus, ou seja, tudo o que fizermos, seja elogiando, seja trabalhando, seja reconhecendo, seja andando no caminho, seja propagando o evangelho, sendo abrindo nossa casa, indo na comunidade, andando em unidade, seja onde nós formos, seja o que fizermos, para o que fomos chamados e comissionados por Deus, seja o que foi que Ele nos deu, nos pediu, como igreja, como pessoa, como família, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor, seja o que for, em tudo que fizermos, sempre será a vontade dele, será para a glória dele. Então ele termina, tudo que eu escrevi, toda a orientação, toda a revelação,
toda a carta, tudo que eu fiz, ainda que eu fui comissionado, fui chamado por Deus, ainda que tudo isso, eu termino essa carta glorificando a Deus. Eu termino ela liberando, assim como agradeci a igreja, assim como agradeci aqueles que estão comigo nesse momento, os que já estiveram comigo, que me ajudaram no caminhar do evangelho, da propagação do evangelho, que me ajudaram a apontar para Cristo. Ainda aqui eu termino dizendo, trazendo glória, agradecendo, levantando uma adoração a Deus, ao único, que foi por Ele, foi através dele, foi para Ele. Então, Ele traz de novo, além de toda a carta apontando para Cristo, no final Ele libera uma palavra de adoração, agradecendo ao Senhor. Essa é a carta, encerramento do capítulo 16, encerramento da carta de Romanos. Deus abençoe a todos vocês. Amém?